Olá, irmãos. Boa noite, graça e paz. Até ontem à tarde eu estava desejando fazer uma gravação na 100 e depois enviá-la para cada um de vocês. Mas achei que estaria me expondo e também colocando o João Rec, em risco. Por isso eu resolvi fazer diferente. Eu vou enviar um áudio aos irmãos e eu gostaria de desafiá-lo nesse momento a ouvir, a crer e a praticar a vontade de Deus. As Escrituras ensinam que quem deseja agradar a Deus precisa crer que Ele existe, e a fé bíblica está baseada na obediência à revelação de Deus, a revelação que Deus deu ao homem. Por isso, o apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, que pela graça de nosso Senhor Jesus, eu possa ser um instrumento vivo nas mãos dele para a sua vida através desse áudio. Amém? Pois bem, hoje, depois de 27 anos servindo ao Senhor, é a primeira vez que farei uma pregação para a igreja sem ver os irmãos ou sem tê-los presencialmente. Não sei dizer de maneira assim muito clara qual é a sensação dessa experiência. Na verdade, eu sinto muita falta da presença e do contato físico dos irmãos. Mas por outro lado, eu fico feliz por saber que nós estamos fazendo a nossa parte, ou seja, cooperando com as autoridades, evitando aglomerações, o que será muito eficiente para diminuirmos o grau de contaminação e possibilidade de morte para as pessoas. Mas confesso que nesses dias uma pergunta tem vindo ao meu coração com certa frequência. Como agir diante da crise, né? Como agir diante de tantas notícias pesadas? Como é que a gente pode enfrentar esse momento de pandemia e as consequências que ele já está trazendo? Bom, as ações principais, aquelas que nos foram recomendadas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, ministérios e secretarias de saúde, já estão bem claras a todos e nós devemos levá-las muito a sério. Mas existem outras condutas que necessitam ser observadas para que evitemos a ansiedade excessiva, o pânico e outras formas de doenças e sofrimentos. Então, eu quero começar dizendo o que você não deve fazer. Você não deve, em primeiro lugar, você não deve negar o problema. A negação, que é algo que muitas pessoas fazem, não ajuda em nada. Isso é um fato. Ela só vai trazer passividade, indiferença e falta de responsabilidade. Então, por favor, não negue a realidade. Nós de fato estamos numa pandemia e esse vírus já matou bastante gente ao redor do mundo, e não só os vulneráveis, como alguns costumam afirmar. Aliás, nós não sabemos com precisão o nosso real estado de saúde, de modo que todo cuidado que a gente tenha é fundamental. E qualquer um pode de repente se tornar parte do grupo de risco. Por isso, volto a dizer, não negue o problema, reconheça-o e o encare com responsabilidade. Então essa é a nossa primeira atitude a não realizar, negar o problema. A segunda coisa que você não deve fazer é ficar em silêncio. Agora, na verdade, é o momento certo de a gente usar as redes sociais com intenção, intensidade e sabedoria. Por isso, comunique-se. Leve esperança às pessoas, leve oração, palavras de encorajamento. Tudo isso vai ajudar, com certeza vai ajudar. Procure ser proativo, mas por favor, não espalhe o terror ou as notícias falsas. A mentira e a distorção só causam danos às pessoas. Então lembre-se, nós somos chamados por Deus para abençoar. E a bênção de Deus vem através da verdade dita em amor. É assim que Jesus fazia. A terceira atitude que você não deve fazer é culpar a Deus.
Eu sei que Deus pode até enviar pragas ou pestes sobre as nações. A Bíblia registra esse fato. Mas cuidado para não falar e afirmar coisas que Deus não falou a você. Eu vejo algumas pessoas usando a Bíblia dizendo que o Covid-19 foi enviado por Deus. Cuidado com essas palavras. Quem as disse terá que prestar contas por elas. Essas pessoas que costumam dizer Deus me disse, quando Deus na verdade não disse nada, acabam gerando tristezas e mágoas no coração de muita gente. Mas eu queria dizer para você, não fique magoado com Deus. Não permita que o seu coração se decepcione com Ele. Não o culpe pela tragédia. Deus não tem culpa de estarmos numa pandemia. O nosso Deus é santo, Ele é poderoso, Ele é vivo e está acima dos julgamentos humanos. E mais, na verdade Deus não quer que ninguém se perca, não se alegre em ver ninguém sofrendo. Pelo contrário, seu desejo é ter uma grande família, de muitos filhos amados e obedientes como Jesus. Esse é o coração de Deus, o coração de um pai amoroso. Esse é o coração de Deus que eu conheço. Esse é o Deus que eu tenho crido. Agora, se por um lado a gente não deve realizar certas coisas, por outro, a gente tem que ter sim atitudes positivas, corretas, adequadas. Então eu queria pensar com você sobre as atitudes que você deve adotar nesse momento de isolamento social. Quais são essas atitudes? Bom, na minha percepção, em primeiro lugar, você deve afirmar que todo problema tem solução. Eu chamo isso de fé. Nada de ser pessimista ou derrotista. O nosso papel é orar ao Pai e pedir que Ele traga iluminação aos cientistas, aos médicos, para que essas pessoas encontrem a resposta para o problema. Na verdade, eu acredito que é Deus quem capacita esses homens e mulheres, tanto com o conhecimento, o amor à profissão e o amor às pessoas. O próprio Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 1, versículo 17, disse assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, meu irmão, Deus está agindo sim, e Ele está fazendo isso através do bem, através do amor e da busca incessante da solução para esse problema. Acredite, existe a cura e ela virá de Deus. Minha oração tem sido para que ela venha logo. De outro modo, o estrago será bem grande e a recuperação bem lenta. Mas uma coisa é certa, ainda não é o fim. E certamente o problema do Covid-19 será solucionado, será controlado. Em segundo lugar, você deve enfrentar esse momento com calma e fé. Uma pergunta: você sabe em quem tem crido? Pois é, sem fé, sem convicção e sem relacionamento com Deus, é impossível confiar nele no meio de uma tempestade. Mas se você tem fé, isso já é o suficiente. Portanto, mantenha a calma. Deus está permitindo essas coisas para que a igreja, veja bem, para que a igreja e o mundo se aproximem dele da maneira correta, que na verdade é com humildade e temor. Eu sei que as provações nos entristecem, mas elas também aperfeiçoam a nossa fé e comprovam o valor dela. Se você ler a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, dos versículos 5 ao 7, você vai constatar isso que eu estou te falando. Então, não há motivo para o desespero. Há preocupação sim. Há necessidade de se enfrentar o problema com calma e fé, sim. Por isso, continue crendo no Senhor. E quando sentir que está vacilando, lembre daquela canção. Eu vou cantar um pedaço dela, porque realmente ela fala muito aos nossos corações. Porque Ele vive,
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. É isso, querido. A nossa vida está na mão do Senhor e a gente pode continuar crendo, porque nós temos um Senhor que está vivo. Amém? Em terceiro lugar, você deve aproveitar esse tempo para estar em comunhão com Deus, em comunhão com a sua família e seus irmãos em Cristo. Entenda, o isolamento social não determina a qualidade da nossa comunhão. O apóstolo Paulo, escreveu suas cartas mais profundas quando estava detido na cadeia, e ele não estava conectado com o mundo como nós estamos hoje. Por isso, enquanto você está em casa, aproveite esse tempo para orar, aproveite para ler a palavra, estude, faça anotações, ligue para as pessoas, envie áudios, vídeos, mas por favor, tenha comunhão, mantenha o relacionamento com essas pessoas, as que estão dentro da sua casa e com seus irmãos. É tempo de comunhão. O isolamento ele é social, ele é físico, mas ele não precisa ser um isolamento de alma, ele não precisa ser um isolamento espiritual. Irmãos, todos nós já sabemos que existem muitas pessoas vulneráveis e fragilizadas nesse tempo de isolamento. Você já pensou quem são as pessoas para as quais Deus quer te usar nesse momento? Pense sobre isso. Talvez seja a hora de voltar a falar com amigos e familiares que já não falávamos mais. E talvez uma das razões porque perdemos o contato com essas pessoas é porque a nossa vida estava tão corrida, tão agitada. Nós estávamos vivendo tanto tempo no automático que a gente nem sequer mais lembrava de certos nomes. Então aproveite esse tempo para fazer uma lista, relembre o nome de algumas pessoas, entre em contato com elas. Meus irmãos, isolamento social não é sinônimo de falta de comunhão, de falta de unidade ou ausência de amor. Pense nisso e procure agir com graça. Sabe, é tempo de a gente cuidar da nossa vida, mas também é tempo de a gente ajudar outras pessoas. E aí eu deixo essa dica. Você tem a possibilidade de, ao receber esse áudio, enviar o link dele para alguém, para alguma pessoa. Sabe, Deus pode encontrar um coração perdido e aflito e através desse áudio, dessa mensagem, dessa reflexão, essa pessoa pode ser alcançada e pode ser abençoada. Quem sabe Deus aproximará essa pessoa até dele. De repente você envia esse áudio e alguém resolve se reconciliar com o Senhor, ou talvez alguém retorne essa mensagem para você pedindo algum tipo de ajuda e você pode ajudar essa pessoa a entregar a sua vida a Jesus. O meu desafio para você é que você faça a sua parte, que você confie em Jesus e tenha certeza de que todas as coisas que cabe a Ele fazer,
Ele vai fazer. Por fim, eu sei que Deus está no controle do mundo. Preste atenção no que ele diz. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, o versículo 14, eu vi esse texto durante essa semana várias vezes. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Interessante. Aqui nessa passagem temos outras atitudes que devemos tomar: se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se afastar dos maus caminhos. É isso que cabe a mim e a você fazer. Sabe, eu tenho certeza que no meio dessa prova que atinge o mundo, Deus está tratando com a sua igreja. E o objetivo desse tratamento é muito claro no versículo que lemos: perdão dos pecados e cura da terra. E quando eu leio esse versículo, obviamente me vem um peso, uma preocupação sobre a responsabilidade da igreja em relação à terra. Eu pergunto para você: onde temos que nos humilhar? Ou diante de quem precisamos nos humilhar? A quem temos que pedir perdão? Será que estamos orando para buscar a face de Deus? Ou apenas oramos para conquistar as coisas que o Pai pode nos conceder? E o que dizer dos maus caminhos? O que pensar das más escolhas, das más companhias, das más motivações? Pois é tempo, irmãos, de fazermos uma autoavaliação e dizer como o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Esse texto encontra-se no livro de Salmos, no capítulo 139, versículos 23 e 24. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. Portanto, se clamarmos a Ele, Ele nos responderá e na adversidade estará com a gente, nos livrando e nos cobrindo com sua graça. Amém? Eu gostaria de terminar orando. Vamos orar. Senhor, nós sabemos que não existe nada maior que o Teu amor. Sabemos que Tu nos cerca com a Tua misericórdia e bondade todos os dias da nossa vida. É por isso que ainda estamos aqui. E mesmo nesse momento de turbulência e de caminhada junto ao vale da sombra da morte, onde estamos sendo provados, declaramos que Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és o nosso Deus. Ó Paizinho, por favor, perdoa os nossos pecados, os conscientes, os ocultos, todos eles, aqueles que cometemos com palavras, pensamentos, ações e até o pecado da omissão. Senhor, nos perdoe também por muitas vezes não buscar a Tua face em primeiro lugar, mas sim aquilo que podes fazer por nós. Por favor, Senhor, nos perdoe. Nos dê um coração puro, nos dê um coração humilde, nos dê um coração sábio. Nos conceda, Deus, a graça de termos um coração como o coração de Jesus. Oh, Pai, eu peço ao Senhor que a gente possa voltar a viver o primeiro amor e o melhor amor das nossas vidas. Que a gente venha a Te amar com toda a nossa vida e com tudo que o Senhor tem nos dado, mas que possamos também amar, Deus, o nosso próximo da mesma maneira como Jesus nos tem amado. E agora, Senhor, eu queria Te pedir que o Senhor nos socorra nessa situação.
Paizinho querido, revela aos homens o teu poder. Traz a cura para essa doença, o coronavírus, e estanca esse processo que já tem deixado tantas famílias em luto. Vem, Senhor, e apenas com a tua palavra de ordem, com uma palavra que saia da tua boca, acalma, Senhor, essa tempestade, esta pandemia. Eu oro em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, a nossa terra. Cura, Senhor, a nossa terra. Glorifica e honra o teu próprio nome, Senhor. Nós oramos a Ti, nós confiamos em Ti e nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro. Amém. Amém. É isso, irmãos. Que o Senhor nos conceda realmente a sua graça, que a gente possa ficar firme nele e que Deus nos abençoe e nos conceda uma semana de vitória. Que até o próximo final de semana a gente possa se encontrar algumas vezes compartilhando orações, compartilhando mensagens, ligando uns para os outros, e que a gente possa compartilhar também a nossa fé, que a gente estimule uns aos outros na fé que Deus já tem repartido para a gente. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o rosto dele resplandeça sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus familiares e também sobre a minha casa e os meus familiares. Tenha uma ótima semana, nos vemos, Deus abençoe.